muita alegria que nós estamos reunidas aqui mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo da nossa escola bíblica. E nós estamos estudando a revista As Cartas de Pedro e Judas. E hoje nós estaremos vendo a lição de número 13, que tem por tema um retrato dos falsos mestres. E o texto básico dessa lição está em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, parte A. E nós estaremos lendo no decorrer da lição. Ao estudarmos essa lição, seremos levados a ter condição de distinguir a pregação do Evangelho da mensagem enganadora dos falsos mestres e, por eles, não sermos enganados. Outro sim, nos capacitará a identificar as mensagens verdadeiras das falsas, usando sempre a Palavra de Deus, a Bíblia, como fundamento para toda e qualquer decisão referente ao Evangelho, ouvido ou pregado. Nesta lição, a segunda carta de Pedro nos exorta a ficarmos alertas quanto à presença de heresias e falsas mensagens que pervertem o autêntico cristianismo, presentes dentro da igreja desde o primeiro século da nossa era. Adverte que viria a apostasia quando os líderes da igreja, em troca de lucros financeiros, permitiriam a licenciosidade e tantas outras formas de pecado. Fala a respeito disso com um olhar para o futuro, como veremos no versículo 1, mas também a linguagem dá a entender que os falsos mestres já estavam operando na igreja. No capítulo 1 desta carta, além da saudação nos versículos 1 e 2, Pedro lembra a seus leitores que eles já eram detentores da salvação oferecida por Deus e termina com a afirmação sobre o modo como Deus transmitiu a revelação a eles na pessoa de Jesus Cristo. Então, eles já tinham tudo o que precisavam em termos espirituais para viver uma vida de santidade, tendo também a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que era pregada e confirmada pelos apóstolos. Pedro faz uma transição da veracidade das Escrituras para a falsidade dos mestres enganosos. Inicia o capítulo 2 com uma declaração de que estão prestes a surgir falsos mestres e que no fim serão condenados por Deus. O apóstolo Pedro alerta sobre o perigo que os erros doutrinários representavam aos seus leitores. Na primeira epístola, já os tinha advertido para ser vigilantes às ciladas do nosso adversário. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Na passagem em estudo, Pedro também faz referência às estratégias do inimigo, mostrando que ele age por meio dos homens que lhe são submissos, por meio daqueles que abrem brechas. Os falsos mestres citados aqui neste capítulo foi também um assunto constante na preocupação do apóstolo Paulo, como podemos notar em algumas de suas cartas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo. As heresias surgidas nesse contexto da Ásia Menor eram tidas como uma forma de gnosticismo incipiente, ou seja, que estava começando, que estava no princípio. O gnosticismo, no grego gnosis, que significa conhecimento, era um ensino que misturava o misticismo oriental e o dualismo grego, que defendia que o espírito era inteiramente bom, mas a matéria era inteiramente má. Essa perspectiva esteve presente de forma embrionária, ou seja, que está no início, como eu falei, numa fase inicial de desenvolvimento, nos últimos anos do primeiro século. Na metade do segundo século, o gnosticismo já havia se tornado um sistema teológico completamente desenvolvido, gerando até mesmo evangelhos e epístolas gnósticos. A partir do conceito de que a matéria é má e o espírito é bom, alguns gnósticos concluíram que, se Deus fosse bom mesmo, ele não poderia ter criado um universo material. Sendo assim, um Deus menor
deve ter criado o universo. O Deus do Antigo Testamento eles denominavam como demiurgo, o qual era uma emanação inferior. A visão dualista do gnosticismo também gerou a difusão da crença de que Jesus não tinha um corpo físico. Esse ensinamento, chamado de docetismo, alegava que Jesus apenas parecia ter um corpo físico e nunca chegara a sentir dor ou mesmo morrer na cruz. Os gnósticos esperavam que, mediante o conhecimento, os homens pudessem ser salvos. Porém, afirmavam que nem todos teriam condição de alcançarem este gnose, conhecimento, sendo totalmente incapazes de serem remidos. Mas o conhecimento deles vinha mesclado com o ascetismo, a licenciosidade, com as artes mágicas e com os ritos secretos de um misticismo falso. Agora, eu gostaria de destacar as palavras ascetismo, que significa modo de viver do asceta, pessoas que se entregam à prática espiritual, levando uma vida contemplativa com mortificação dos sentidos. A outra palavra que eu quero destacar é licenciosidade, qualidade de licencioso, que excede o limite do lícito, que é o devasso, é o libertino. E aí, como falamos também das artes mágicas com ritos secretos no misticismo, no caso aqui são crenças na possível comunicação entre o homem e a divindade, tendências para acreditar no sobrenatural. E isso tudo era mesclado por essa crença gnóstica. O apóstolo Pedro, sabedor dessa falsa doutrina que estava começando a nascer e que já estava seduzindo a muitos, ele então afirma a confiabilidade do seu próprio ensino sobre o retorno de Cristo, desacreditando o falso ensino que havia obtido aceitação entre os seus leitores. No primeiro tópico da nossa revista, o autor vai nos alertar sobre o tema, o modo de agir. Os falsos mestres surgem no meio do povo de Deus. Eles pousam como ministros do Evangelho. É por isso que são tão perigosos. Jesus, ao pregar sobre o reino dos céus, alerta os discípulos sobre os falsos profetas que se apresentavam fingindo serem pastores. Em Mateus 7, do 15 ao 16, nos diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus já nos alertava a respeito disto. Qual é o modo de proceder dos falsos mestres? Essa pergunta é respondida nos 3 primeiros versículos do capítulo 2. E o primeiro subtópico nos diz a esfera de ação. 2 Pedro 2, versículo 1, parte A. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Assim como os falsos profetas no passado se levantaram contra os profetas de Deus, falsos mestres estavam levantando-se contra os cristãos. A diferença na terminologia indica que os falsos mestres que estavam entre os leitores de Pedro não se consideravam profetas, mas distorciam as escrituras com interpretações heréticas, negando a humanidade como a divindade de Jesus Cristo. E agora eu destaco a frase, no meio do povo. A palavra povo é usada no Novo Testamento como referência a Israel. No antigo Israel surgiram os falsos profetas entre o povo. Isso subentende que, em qualquer era, a comunidade evangélica contará com elementos radicais e falsos, destruidores da fé e do bem-estar espiritual. São os opositores da palavra de Deus, os negacionistas, mas não negam abertamente a doutrina bíblica. Estes opositores, de forma sorrateira, introduzem doutrinas mundanas e tantas outras coisas que vão contra a palavra de Deus. Por intermédio dos verdadeiros profetas, Deus revelou a sua palavra ao povo eleito. Porém,
como servos do enganador, os falsos profetas mentem e falsificam no seu sistemático ataque à verdade do Evangelho de Cristo. Assim como os falsos profetas enganaram os israelitas, Pedro entendia que assim também haveria na igreja falsos mestres. Em Mateus 24, versículo 11 e 24 nos diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os falsos mestres influenciam a igreja para que adote a cultura mundana. Como resultado, a congregação logo não deseja mais a sã doutrina. O culto centrado em Deus e a pregação dão lugar a atividades centradas no homem. A ênfase bíblica para nos revelar o pecado, para falar sobre o arrependimento e a santidade, logo é substituída pela ênfase na autoestima e satisfação das necessidades. As pessoas se envolvem com as atividades ocupacionais na igreja, em vez de buscarem a essência do culto em adoração a Deus. O aviso das Escrituras é claro. A esfera de atuação dos falsos mestres é a igreja. Por isso, a congregação deve estudar a palavra de Deus, deve orar, deve estar vigilante e proclamar a palavra de Deus e defender a verdade revelada na palavra de Deus. O segundo tópico que o autor nos apresenta vai falar sobre o comportamento dos falsos mestres. E está baseado no versículo 1, parte B, ao versículo 3, parte A. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas, será inflamado o caminho da verdade. Também, motivados por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. A conduta dos falsos mestres é descrita pelo apóstolo nestes versículos. Eles surgem como membros da igreja, trabalham secretamente, sob uma cobertura de hipocrisia, em que fingem ser o que não são. Apresentam suas doutrinas falsas ao lado da verdadeira e depois substituem a verdadeira pela mentira. O modo de viver deles negam o que de fato ensinam. E o pior é que conseguirão enganar e arrebanhar muitos. E qual o modo de proceder dos falsos mestres? Essa pergunta é respondida por Pedro com dissimulação. Os falsos mestres agem dissimuladamente, fingindo-se de pastores, mestres e evangelistas. Entram no rebanho e introduzem heresias doutrinárias, heresias que causam grandes desastres, que aniquilam tanto a doutrina correta quanto o caráter cristão. Heresias é o termo grego aireses. Originalmente referia-se, no sentido neutro, a grupos ou seitas e foi usado pelo apóstolo Paulo para grupos que causam divisões, facções. Heresias significam mentiras religiosas inventadas pelo próprio ser humano, que levam à divisão ou partidarismo. As heresias dos falsos mestres desembocavam numa negação categórica do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, esses falsos mestres não escapariam da destruição. A palavra grega traduzida por destruidoras basicamente significa condenação. Essa palavra é usada 6 vezes nessa carta e sempre fala da condenação definitiva a qual se dá na morte ou na segunda vinda de Cristo. E a segunda resposta à pergunta de como vivem os falsos mestres está na parte B da nossa revista, que vai nos dizer com sacrilégio. A expressão até o ponto D dá a ideia de arrogância dos falsos mestres. Eles renegam o soberano Senhor que os resgatou. Essa atitude dos inimigos da fé cristã traz à igreja 2 consequências.
Pode contaminar os crentes, desviando-os do Evangelho, ou pode trazer descrédito à causa cristã. Quando o cristão contraria a doutrina com o seu comportamento, comete sacrilégio de negar ao Senhor. As nossas obras falam mais alto do que os nossos discursos, de forma positiva ou negativamente. Quero destacar a frase, o soberano Senhor que os resgatou. Não significa que necessariamente os falsos mestres eram crentes. A morte sacrificial de Cristo pagou a punição pelos pecados de todos os que nele creem. Em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação se tornaria eficaz somente para todos os que confessassem e confiassem verdadeiramente em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deus nos sonda e Deus nos conhece. O fato de alguém confessar verbalmente o nome de Cristo não garante que esteja salvo. Muitos professam o nome de Cristo apenas de lábios. Jesus alertou que muitos dirão no dia do juízo. Em Mateus 7, do 22 ao 23, nos diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós proferido em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o terceiro comportamento que diz respeito ao modo de viver desses falsos mestres é consensualidade. Os falsos mestres atraem muitos seguidores porque desprezam os padrões bíblicos de moralidade. A expressão, as suas práticas libertinas, indica que eles se entregavam às paixões da carne. Naquele tempo, os gnósticos ensinavam que a salvação é um processo espiritual. E o que a pessoa fazia com o seu corpo em nada podia atrapalhar a sua condição espiritual. Eles transformavam a santidade cristã em licenciosidade. Imaginavam que toda forma de depravação corporal ajudaria a destruir o corpo. E eles pensavam que o corpo físico é a sede do pecado e, por participar da matéria, o princípio pecaminoso. Daí, supunham que uma pessoa pode abusar do seu corpo mediante várias depravações, especialmente de natureza sexual, sem que a alma, em nada, fosse prejudicada. O que Pedro ensina é que por causa deles, por causa dessa falsa doutrina, o caminho da verdade, o Evangelho, será inflamado, desacreditado, difamado, desonrado. O caminho da verdade é a compreensão cristã de que a salvação se relaciona tanto com a vida espiritual como com a vida física. Em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, nos diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ainda dentro do primeiro tópico, modo de agir, agora no terceiro subtópico nós vamos falar sobre o meio de sustento. Está no versículo 3, parte A. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Tanto a falsa teologia como a falsa moralidade dos mestres enganosos eram governadas pela avareza. A palavra avareza é a tradução do vocábulo grego pleonexia. Significa o desejo de possuir mais. Equivale à ânsia de possuir aquilo que o homem não tem o direito de desejar, muito menos de tomar para si. Os falsos mestres estavam interessados nos bens das pessoas e não na salvação. Eram e são exploradores, não pastores de rebanho. Os falsos mestres combinam grosseira imoralidade com o espírito de ganância, a natureza cobiçosa. São movidos pelo amor ao dinheiro. A expressão farão comércio de vós adverte
para o perigo de os cristãos serem usados pelos falsos mestres como moedas para os seus negócios. Pedro se refere a eles como tendo corações exercitados na avareza. Os falsos mestres se utilizam da religião para obterem vantagens pecuniárias. Aproveitam-se dos sentimentos religiosos de outros a fim de promoverem o seu próprio enriquecimento. Aproveitam-se da parte sentimental, da parte muitas das vezes fragilizada, de muitas ovelhas que chegam machucadas, e muitos usam da fala enganosa para obter vantagens. Ainda hoje, há muitos pregadores inescrupulosos e fraudulentos pregando falsas doutrinas com fins gananciosos. Homens cheios de cobiça que distorcem a verdade. Jesus já havia alertado: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7,15. Para conseguir os seus fins, Pedro diz que usavam palavras fictícias, isto é, palavras fingidas ou argumentos falsos. Pregadores movidos pelo amor ao dinheiro, que transformam o púlpito num balcão, o templo num covil de roubadores e os fiéis em pessoas exploradas. Palavra forte, irmãos. Precisamos estar atentos à palavra revelada por Cristo Jesus. O segundo tópico da nossa revista vai nos falar sobre o julgamento divino. Devido ao falso ensino e à maneira enganosa de levar o povo ao desvio da fé, Pedro declarou que o julgamento dos falsos mestres é certo. E o primeiro subtópico vai nos dizer a promessa do julgamento. E está no versículo 3, parte B. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. A sentença contra os falsos mestres foi decretada por Deus há muito tempo. Ao longo da história, desde o julgamento pronunciado contra a serpente no jardim do Éden, em Gênesis 3, do 13 ao 15, Deus tem condenado todos aqueles que distorcem a verdade. A sua destruição não dorme. É um modo de Pedro expressar que a condenação eterna permanece plenamente pronta para ser aplicada por Deus àqueles que falsificam a sua palavra. O apóstolo está personificando a destruição como se ela fosse um executor que está acordado e alerta, pronto para agir. Uma vez que Deus é, por sua natureza, um Deus que pauta pela verdade, Ele julgará todos os mentirosos e enganadores. E é o julgamento que tem um desígnio e um propósito inevitáveis. O segundo subtópico vai nos dizer julgamento procedente. O apóstolo Pedro ilustra agora o princípio de que o juízo de Deus não está distante de nós, mas antes é um princípio em operação, não dorme, está sempre ativo de modo preliminar, esperando sua completa concretização quando da parousia, a segunda vinda de Cristo. Pedro apresenta 3 ilustrações poderosas do juízo divino contra os ímpios. A dos anjos caídos que foram julgados e que aguardam o juízo final, a de Noé e o dilúvio, e a das cidades de Sodoma e Gomorra. Essas ilustrações criam os precedentes para o juízo futuro e final contra os mentirosos e os enganadores. Embora não tenha prazer na morte do ímpio, como pode ser visto em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e que viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que hás de morrer, ó casa de Israel? Deus julgará a maldade, porque
porque sua santidade exige isso. E agora nós leremos o versículo 4, que vai falar sobre os anjos caídos. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E eu destaco a palavra se, né? Se Deus não poupou, né? Se. Uma tradução melhor seria uma vez que, porque não há dúvida acerca da história do juízo que Pedro está prestes a revelar. Os anjos que pecaram não são aqui identificados. Algumas linhas de estudo nos apontam que Pedro se refere aos anjos que, juntamente com Lúcifer, se rebelaram contra Deus e foram expulsos da presença do Senhor, como representado em Apocalipse 12, do versículo 3 ao 9, onde 1/3 dos anjos, no versículo 4, foi lançado para a terra. Deus se irou contra a apostasia desses anjos com relação à ordem estabelecida por ele. Como julgamento, foram afastados de Deus, destinados ao inferno, que representa a separação eterna do Criador, e entregues aos abismos das trevas, até o juízo final. A lógica dessa ilustração é que, assim como Deus não poupou os anjos, não deixará sem julgamento os falsos mestres. A segunda ilustração quanto ao juízo de Deus é sobre o mundo antigo, em especial nos dias de Noé. O instrumento do julgamento de Deus foi o dilúvio. Gênesis 6, versículo 5 ao capítulo 8, 19. Noé é descrito como pregador da justiça, pois tinha vida reta no ambiente tomado pela impiedade. A sua vida pregou a justiça e a sua fé o levou a construir a arca, que salvou também sua família. Somente ele e mais 7 pessoas escaparam ao severo julgamento, quando a humanidade foi encontrada moralmente corrompida. O termo pregador da justiça retrata que a vida de Noé falava de justiça enquanto ele conclamava as pessoas ao arrependimento para que evitassem o castigo por meio do dilúvio. O versículo 6 ao versículo 8 vai nos falar sobre o caso de Sodoma e Gomorra. Diz assim a palavra de Deus: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantas venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quanto habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. O terceiro exemplo de operação do juízo preliminar de Deus aparece aqui. Os habitantes de Sodoma e Gomorra tornaram-se conhecidos por sua depravação, de tal modo que basta apenas a menção dos nomes destas cidades para sermos lembrados de uma série de vícios. Está bem claro que a perversão sexual foi a razão principal pela qual Deus condenou Sodoma e Gomorra. Estas cidades eram proverbialmente usadas na literatura rabínica para indicar graus profundos de depravação, mostrando como Deus julga o pecado. As cidades de Sodoma e Gomorra e outras cidades menores nos arredores foram reduzidas a cinzas. Em Gênesis 19, do 15 ao 29, Deus ordenou-as à ruína completa, para servir de exemplo a todos quantos venham a viver impiamente. Assim como no caso de salvação de Noé e sua família, em Ló vimos um raio de esperança no meio do julgamento. Deus o tirou das cidades ímpias porque era justo e vivia afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ló é mencionado 3 vezes nessa passagem como um homem justo. Ló foi considerado justo por Deus porque se recusou a participar das práticas imorais e perversas daquela cidade onde vivia. Por esta razão,
Ló foi salvo do juízo divino sobre aquelas cidades. E agora veremos os versículos 9 ao versículo 10, parte A, que vai nos falar sobre o padrão de julgamento. E diz assim a palavra de Deus: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Esses versículos servem como conclusão de uma longa sentença, iniciada no versículo 4, onde lemos: ora, se Deus não poupou, e aí nós vimos, mas agora exerceu juízo e misericórdia, é porque o Senhor sabe livrar. Deus aplica julgamento justo. O Senhor tanto sabe julgar o ímpio, como preservar os que são seus. Essa é a conclusão geral das ilustrações apresentadas por Pedro, que cobrem 3 instâncias de juízo. Primeiro, os anjos foram julgados, portanto, nenhum poder ou pessoa pode escapar ao julgamento merecido. Segundo, o dilúvio julgou um mundo antigo e somente 8 pessoas escaparam, portanto, o julgamento é severo. Terceiro, desceu fogo dos céus e destruiu as ímpias cidades da planície, arrasando-as totalmente. O julgamento também realiza seu trabalho de maneira completa. Aquelas cidades nunca foram reconstruídas. No entanto, Ló e suas 2 filhas escaparam. Portanto, a misericórdia acompanha o juízo. No versículo 9, eu destaco a frase: ele sabe livrar os piedosos. É um conforto saber que o Senhor livra da provação os piedosos. Por isso, não temos nada a temer. Nesse contexto, a palavra provação é a tradução da palavra grega peirasmos, que geralmente traz o sentido de teste diante de um ataque com intenção de destruir. Muitas das vezes o inimigo se levanta contra a nossa vida, contra a nossa família, até mesmo contra o nosso ministério. Mas quando estamos verdadeiramente servindo a Deus em espírito e em verdade, Deus é o nosso socorro bem presente. Deus, Ele está conosco dentro do barco. Deus vai à frente, jogando por terra todo o mal. E nós podemos confiar e ter a certeza de que no tempo dele, todo o mar revolto cessará. Porque não há gigante que fique de pé diante do servo de Deus. Porque maior é o nosso Deus, é o nosso grande eu sou. Por isso, quando nós lemos no versículo 9, ele sabe livrar os piedosos. Por isso é um conforto para os nossos corações. E agora, dentro do versículo 9 e versículo 10, parte A, eu destaco a frase: ele sabe aplicar o castigo aos injustos. Deus não somente sabe livrar os seus filhos, mas também reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Deus mantém os ímpios para o dia do juízo final. Os injustos são como prisioneiros numa jaula, aguardando a sentença final. O Senhor visa especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Versículo 10, parte A. Assim, Pedro traz a discussão para um círculo mais amplo, atribuindo 2 características primárias aos falsos mestres. Como os homens dos tempos de Noé e Ló, eles são escravos do pecado. Além disso, menosprezam qualquer governo, em especial o soberano senhorio de Jesus Cristo sobre a própria vida deles. Amados irmãos, estamos caminhando para a nossa conclusão e a lição de hoje é uma lição muito forte, nos leva a uma profunda reflexão.
infelizmente, há pessoas que escolhem seguir os falsos mestres porque exaltam a si mesmos em vez de a Cristo. Além disso, o caminho falso facilita viver em pecado e, ao mesmo tempo, a fingir uma vida religiosa. Como cristãos, devemos crescer em nosso conhecimento pessoal de Cristo Jesus, pois a melhor proteção contra os falsos ensinos vem de uma fundação sólida na Palavra de Deus. A Epístola de Pedro estimula os cristãos a buscarem o conhecimento mais pleno e profundo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa busca precisa ser diária. Precisamos nos alimentar, nos aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Nós precisamos nos fortalecer e buscar a Deus através da oração. Como nós estamos separando o nosso tempo para o nosso Deus? Estamos tendo o nosso quarto de guerra, o nosso quarto de oração. Que possamos pensar e refletir como tem sido o nosso alimento espiritual. Constantemente ouvimos falar de líderes religiosos que se fazem passar por ministros de Jesus, mas se caracterizam por baixos padrões morais. Muitas das vezes promovem abertamente a licenciosidade. Líderes antiéticos, vaidosos, prepotentes, gananciosos, invejosos, vingativos, egocêntricos. Líderes que preferem ficar em cima do muro para estar bem, com tudo e com todos. E com isso, dão legalidade a divisões, a dissensões, pois a luz e as trevas não se misturam. Em 2 Coríntios 6, do 14 ao 15, nos diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? É certo, pois, que o julgamento virá sobre esses inimigos de Cristo. Os procedimentos históricos não nos deixam qualquer dúvida, como ocorreu no passado, no julgamento dos homens nos dias de Noé e nas cidades de Sodoma e Gomorra. Deus, finalmente, destruirá todos os que a ele se opõem, inclusive os falsos mestres e os seus seguidores, os opositores da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, entretanto, Deus livrará os cristãos do terrível fim. Deus livrará os seus filhos fiéis, piedosos, os que verdadeiramente o buscam em espírito e em verdade. E eu concluo citando as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 2, 5 ao 11, que nos diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Glórias a Deus. Esse mesmo apóstolo que nos deixou um exemplo tremendo de vida, nos diz em Romanos 8, do versículo 1 ao 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus.
porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Amados irmãos, que através do nosso estudo diário na Palavra de Deus, que através da nossa busca diária, no diálogo com Cristo, através da nossa oração, possamos nos fortalecer e possamos em Deus encontrar forças para reconhecer quando diante de nós surgirem falsos mestres, quando diante de nós se levantarem falsas doutrinas, quando no meio de nós se levantarem opositores à palavra de Deus, que possamos em Cristo Jesus repreender todo o mal. Irmãos, eu louvo a Deus pela nossa escola bíblica, pelos encontros que Deus está nos permitindo ter, mesmo de forma online, para que esse alimento ele venha e ele chegue até nós e que possamos a cada dia mais entrar nesse propósito pessoal com Deus, de separarmos um horário para estudarmos a palavra, para orarmos a Deus, para que a cada dia estejamos mais alicerçados através de Cristo Jesus em nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos conceda uma semana direcionada, guardada, protegida e abençoada por